Dulce, sou nutricionista formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde atualmente eu faço doutorado na área de fisiopatologia clínica experimental. Um dos meus objetos atuais de estudo é a suplementação de probiótico e por isso eu vim hoje conversar com vocês exatamente sobre essa suplementação como uma possível estratégia, terapêutica coadjuvante em pacientes que vivem com HIV/AIDS. Inicialmente é importante que a gente saiba qual o conceito dos probióticos. Então a Organização Mundial da Saúde nos fala que probióticos são micro-organismos que, quando administrados em quantidades, em doses suficientes, desde que vivos, são capazes de promoverem efeitos benéficos a esse paciente que está em uso dessa suplementação. Os probióticos eles vêm sendo amplamente estudados, principalmente em doenças de cunho inflamatório e também em doenças cardiovasculares, principalmente visando reverter processos de desbiose, já que atualmente a gente já sabe que a desbiose está fortemente associada com processos inflamatórios, até mesmo sistêmicos, e também translocação bacteriana. Alguns estudos demonstram que a composição da microbiota ela é alterada de forma desfavorável à medida em que a infecção pelo vírus HIV ela se torna mais crônica, onde já foi visto que nesses pacientes existe um aumento da proporção de bactérias consideradas oportunistas e uma redução de grandes grupos que nós já sabemos que existem, que promovem efeitos benéficos à saúde humana, como é o caso das bifidobactérias e dos lactobacilos. Em contrapartida, outros estudos também já associaram maiores proporções de lactobacilos com o aumento da expressão de células TCD4 e também com menor risco de translocação microbianas em pacientes com HIV. Então, a gente pode perceber que a gente, na literatura, já encontra respaldo científico, onde existe sim uma desproporção, entre bactérias benéficas e bactérias patogênicas nessa população especificamente. Outra informação importante que a literatura também nos traz é que, à medida em que a infecção pelo HIV ela progride e a função imunológica do paciente ela decai, existe um maior risco de translocação microbiana e isso pode culminar em ativar mais ainda o sistema imunológico desse paciente e promover uma mais rápida depleção das células T CD4. Então, aí mais uma vez a literatura corroborando, dizendo pra gente que sim, é super importante, a gente avaliar desbiose nesses pacientes. Ao mesmo tempo em que a gente já tem bastante coisa estudada, na literatura, a gente quando vai olhar os desenhos, principalmente ensaios clínicos randomizados que nos respaldariam com mais segurança sobre realmente se existe eficácia ou não da suplementação dos probióticos nessa população específica, a gente ainda tem uma grande defasagem, ainda faltam realmente vários estudos, que possam nos dizer com mais segurança se existe eficácia ou não. Ao mesmo tempo, na literatura em que a gente encontra diversos artigos que dizem que a suplementação dos probióticos são capazes de reduzir risco de translocação microbiana, aumentar a expressão de células TCD4, reduzir inflamação, principalmente em relação à interleucina 6 e proteína C reativa, a gente também encontra na literatura estudos que não corroboram com essas informações, estudos que não encontraram melhora em CD4 e CD8, no perfil inflamatório, no risco de translocação microbiana. Então, e principalmente, faltam estudos também nos pacientes que têm um CD4 mais baixo, pacientes que estão mais em caráter de vulnerabilidade em relação à função imunológica. Então, realmente, a gente ainda precisa de mais estudos para afirmar,
com mais segurança que esses pacientes realmente seriam beneficiados. Apesar de a gente ter plausibilidade biológica, a literatura ainda não nos respalda com segurança, principalmente nesses pacientes com CD4 mais baixo. Então, apesar da gente ter, né, uma grande, né, possivelmente uma grande ferramenta nas mãos, a gente ainda precisa de mais estudos para nos respaldar nessa nossa possível, né, medida terapêutica coadjuvante, que seriam os probióticos.